Olá novamente, jovens padawans. Com os conceitos básicos sobre classe apresentados, vocês já têm conhecimento e poder suficiente para implementar uma classe passo a passo. Vamos desvendar então os segredos dessa força? A nossa classe foo encontra-se declarada com características declaradas como private, inteiro n, char c, ponto flutuante f, string s e um ponteiro para o inteiro vet, né? E os comportamentos declarados como public. A bool inicializa, finaliza, float calcula, void imprime. Entretanto, é necessário implementar esses métodos. A implementação dos métodos de uma classe pode ser feita interna ou externamente à classe. Assim, os métodos em uma classe podem ser implementados geralmente de duas formas. A primeira é conhecida como inline, onde a implementação dos métodos é feita dentro da classe. Na nossa implementação, vemos que os métodos das funções, os métodos de foo, foram implementados dentro de foo, não sendo necessária uma declaração prévia. Então, essa é a nossa primeira forma. Em uma segunda forma, o método é desenvolvido fora da classe, de forma externa. Notem que para que isso seja possível, é utilizado o operador de escopo, que em C++ é dado por uma sequência formada por uma dupla de dois pontos, né? Em nossa implementação, temos na classe foo as diretivas para os métodos na classe e sua implementação vem posterior, fora da classe. E aí, caro padawan, você deve estar se perguntando, por que a forma interna tem o nome inline e a externa não tem um nome sugerido, um nome definido, é só externa? Bom, isso vem pelo fato que uma função inline é uma sugestão para que o compilador faça uma cópia do código ao invés da chamada de função. Isso gera um pequeno aumento de eficiência, também aumentando o código, mas tem aquele pequenino aumento de eficiência. Então, geralmente se usa inline com funções pequenas e que são chamadas com muita frequência. E o compilador pode aceitar ou não a sugestão. O inline é só uma sugestão. E vai depender, para ele aceitar, vai depender inclusive de opções de otimização. Bom, no C++, funções ou procedimentos que são implementados dentro da declaração da classe são compiladas como inline. Daí o nome para os métodos implementados dessa maneira. Mas essa não é a única maneira de usar funções ou procedimentos inline. Outra alternativa é usar a diretiva inline antes da declaração da função, como no exemplo apresentado. Nesse exemplo, temos a diretiva da função calcula dentro da classe com modificador inline e sua implementação feita externa à classe. No caso do procedimento finaliza, ele é interno à classe, ou seja, naturalmente inline. Então, tanto calcula quanto finaliza aí são inline. Bom, assim uma diferença prática entre implementação interna ou externa é que a interna é automaticamente inline. É importante lembrar que inline é apenas uma sugestão ao compilador e pode não ser acatada. Além disso, pode-se usar a diretiva inline com implementação externa. A implementação externa, por outro lado, permite que o código seja separado em arquivos diferentes. Um arquivo .h ou .hpp com a declaração, o cabeçalho, e um arquivo .cpp com a implementação dos métodos. Nesse caso, pode-se disponibilizar a implementação já compilada, na forma de um código objeto, sem necessidade de disponibilizar o código da implementação. Você só disponibiliza o código objeto e o .h ou .hpp. Bom, tirando-se os detalhes de declaração inline automática,
ou a possibilidade de disponibilização de bibliotecas sem o código-fonte da implementação, na maioria dos casos, a opção por implementação interna ou externa é uma questão de estilo. E é importante que você tenha contato com as duas formas de desenvolvimento para poder dominar completamente os segredos dessa força. Então, vamos fazer uma pausa aqui e, na sequência, vamos a um exemplo prático, né? Para implementar uma classe que pode ajudar vocês a resolver vários problemas. Uma classe para representar vetores com tamanho, né, armazenado na classe. Aguardo vocês e que a força nos proteja.